Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria podermos nos encontrar novamente para estudar as Escrituras. Hoje, no nosso estudo do Vem e Segue-me, nós vamos estudar 2 Reis, dos capítulos 2 até o 7. Eu estou muito animado para compartilhar alguns pensamentos com você hoje. Vamos estudar juntos então? Vamos lá. Vamos começar no capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2. Aqui, Eliseu, ele sabia que Elias seria levado pelo Senhor naquele dia, e Eliseu ficou todo o tempo próximo de Elias. Elias tentou por 3 vezes fazer com que Eliseu aguardasse. Ele primeiro disse que ele tinha que ir para Betel, depois a Jericó, depois a Jordão, e todas as vezes Eliseu respondeu. Ele disse assim: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E as 3 vezes Eliseu falou assim para Elias: não vou te deixar. E o dia foi passando, e em determinado momento Elias fala com Eliseu da seguinte forma, no versículo 9. Olha que coisa mais impressionante. Elias fala para Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E Elias então fala: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, senão não se fará. E nós sabemos que Eliseu viu Elias sendo arrebatado, e ele deixa cair a capa, e Eliseu pega a capa, vai lá, fere o Jordão, ele se abre, ele passa em terra seca. E esses capítulos nós vamos encontrar aqui muitos milagres de Eliseu, que Eliseu realizou pelo poder do sacerdócio. Mas o que me impressionou aqui foi assim: pede-me o que queres que te faça. E eu comecei a pensar algumas vezes em que isso aconteceu. Por exemplo, Salomão teve um sonho, e o Senhor fala nesse sonho a Salomão o que ele quer, o que ele queria pedir para o Senhor, né? Que ele poderia pedir. E Salomão pediu um coração sábio. As Escrituras falam que o Senhor falou que antes dele nem depois teria alguém tão sábio. Então foi um pedido, né? O Senhor ofereceu: pede o que quiseres. Nós vemos o caso dos discípulos nefitas, que o Salvador estava com eles, e então o Salvador, após o seu ministério aqui nas Américas, isso está em 3º Néfilo, no capítulo 28, o Senhor fala assim: o que desejais de mim depois que eu for para o Pai? E todos falaram, com exceção de 3, que assim que terminasse seu ministério na terra, eles queriam estar com o Salvador, ir ter com o Salvador. E o Senhor disse assim para eles no versículo 3: bem-aventurados sois, porque por haverdes desejado isso de mim. Então foi um bom desejo. Mas 3 dos discípulos ficaram quietos, não queriam falar, e então o Senhor perguntou novamente para aqueles 3: que desejais que eu vos conceda depois que for para o Pai? E eles ficaram quietos, e o Senhor, conhecendo os seus pensamentos, soube que eles desejavam a mesma coisa que João, o amado, lá no ministério mortal do Salvador Jesus Cristo, né? Que desejou continuar em vida, trazendo almas a Cristo. E foi concedido aos 3 nefitas isso também. Então, o Senhor tem pedido. Nós vemos nas Escrituras que o Senhor fala em Mateus 7, ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Então o Senhor está sempre nos orientando. É interessante que Pedro, ele fala para o Senhor em certa ocasião, dizendo assim: o que vai ser deste, né, de João, o amado? E o Senhor fala para ele: olha, se eu quero que ele fique, que se te importa a ti, né? E o Senhor: segue-me tu.
Então, existem muitos desejos que nós podemos ter, muitos pedidos que podem ser feitos, e cada um é abençoado com o seu pedido, com aquilo que veio do seu coração. E eu gostaria de ponderar um pouquinho com você, se fosse nos dado a oportunidade de pedir, o que pediríamos? Já pensou nisso alguma vez? Algo que me chama muito a atenção está em Doutrina e Convênios, no capítulo 50, falando sobre este assunto. O Senhor fala assim, no capítulo 50 de Doutrina e Convênios, na seção 50, nos versículos 29 e 30. E se fores purificado e lavado de todo pecado, pedireis ao Pai o que quer que desejardes, em nome de Jesus, e ser-vos-á e será feito. E que coisa extraordinária, né? Saber que se você for uma pessoa purificada, você pode pedir o que você quiser, e o Pai Celestial, né, que você pedir ao Pai Celestial em nome de Jesus Cristo, vai ser concedido. Não é um pensamento forte? O que você, extraordinário, maravilhoso, o que você pediria para o Senhor? Quais são os desejos do teu coração? Antes de você ficar pensando assim no que você pediria, porque o Senhor disse que daria, né? No versículo 30 tem uma chave para isso. E qual é a chave, irmãos? Vamos ler. Sempre que nós desejarmos algo de nosso Pai Celestial e quisermos pedir a Ele, e Ele prometeu que nos daria, mas tem uma chave. Olha qual é a chave, no versículo 30, Doutrina e Convênios 50, versículo 30. Mas sabei isso, ser-vos-á indicado o que devereis pedir. Não é extraordinário? Não é maravilhoso saber essa chave? Às vezes eu e você podemos ter muitos desejos, e são desejos bons, mas quando eu e você somos guiados nas nossas orações pelo poder do Espírito Santo e pedimos aquilo que o Senhor nos orienta, nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, e então será concedido. E se nós pedirmos que não seja de acordo com a vontade de Deus, o Senhor vai conceder, mas será para a nossa destruição. Então vou refazer a pergunta novamente. Se você pudesse pedir hoje qualquer coisa ao Senhor, o que você faria? A melhor resposta para isso seria: você ia ponderar muito, buscar a influência do Espírito Santo para pedir ao Senhor coisas que são de acordo com a orientação que recebemos do Espírito Santo. Não é extraordinário? E aí nós pediremos coisas boas que podem mudar a vida, curar a alma ferida, e aí vai, tá bom? Eu gostei muito de enfatizar isso com vocês hoje, sobre pede-me o que queres que te faça. E isso aqui foi Eliseu falando. E eu fico pensando que ao ouvirmos isso do profeta do profeta Elias, ao ouvirmos isso do profeta Elias, pede-me o que queres que te faça, eu fico lembrando que o Salvador, tempos depois, falou a mesma coisa. E que quando Elias estava falando lá atrás, né, nesta época, que de certa forma estava indicando que o Salvador viria e ele nos permitiria pedirmos coisas a ele, porque toda a verdade, todas as bênçãos chegam até nós através do Salvador Jesus Cristo, mesmo as bênçãos de vida eterna. E Elias partiu, Eliseu permaneceu como profeta do Senhor e fez muitos milagres. Como já falei, ele dividiu as águas do Jordão e passou em terra seca. Na cidade não tinha, a água não era boa, e Elias foi lá e cura a água que era estéril. Eliseu, estamos falando de Eliseu agora. E assim aconteceram vários milagres. E esse capítulo fala de vários milagres. E eu gostaria de compartilhar com vocês 3 milagres que me chamaram muita atenção. O primeiro milagre, ele acontece que o rei Acabe havia falecido, né? Teve o passamento dele, morreu, e um novo rei surgiu, que ele era rei dos Moabitas, e ele entrou em guerra contra Israel. E então o rei de Israel
juntou-se ao rei de Judá e ao rei de Edom e formaram uma aliança para lutar contra o rei dos Moabitas. E diz que aqui na escritura, já estamos aqui no 2 Reis 3, que eles saíram por 7 dias com o exército, o gado que o seguia, mas não tinha água. Então Josafá, que era rei de Judá, disse fez a colocação, né, a pergunta: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então Josafá, que era rei de Judá, que estava em aliança com o rei de Israel e o rei de Edom, falou assim: não tem um profeta para a gente consultar, porque não tem água para os animais nem nada. E então eles vão ter com o profeta Eliseu. Olha o que o profeta Eliseu fala nos versículos 16 e 17 do capítulo 3 de 2 Reis. Assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E eles assim fizeram, cavaram muitas covas, e essas covas se encheram de águas, conforme a palavra do profeta. E ali o exército bebeu e todos os animais. Mas a pergunta que eu queria fazer é: se você estivesse lá, quantas covas você cavaria? Imagina você e a sua família. Ouviu o profeta falando: olha, quer água? Então vai lá e cave covas, porque não vai ter vento, não vai ter chuva, mas as covas vão se encher de água. Quantas covas você cavaria? Quantas covas, irmãs e irmãos, nós cavaríamos? Há uma pergunta para pensarmos. O outro milagre, existia uma mulher, ela era casada com um dos filhos dos profetas, que era assim falado, aqueles que seguiam os profetas, que discípulos mesmo. E ela falou assim: olha, meu marido morreu e vem o credor agora pegar nossos filhos para que possam servir como servos para pagar as dívidas. E ela lembra a Eliseu dizendo assim, que tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E Eliseu pergunta para ela: mas o que você tem em casa? E ela fala, olha, ela diz assim, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela só tinha uma botija, né, uma vasilha pequena com azeite. Era tudo que ela tinha. A situação dela era difícil realmente. E então o profeta Eliseu diz: vai, pede muitos vasos emprestados, não poucos. Coloque todo dentro da tua casa, cerra a porta atrás, após ir, né, com os teus filhos, e da botija enche todos eles com o azeite. E diz que ela entrou, pegou muitos vasos, colocou lá, fechou a porta e começou a derramar azeite, um por um. Os filhos traziam, ela derramava, trazia, ela derramava, ia separando, até que chegou o último, ela separou e disse: não tem mais. Não tem mais. Então secou da botija. Primeiro, que milagre, né, de fé, aquela mulher acreditar no profeta de Deus e sair pegando com a vizinha, com os amigos, muitos vasos. Mas a pergunta que eu queria fazer é: se você estivesse no lugar desta mulher, quantos vasos você ia pegar? Quantos vasos? Você daria ouvido às palavras do profeta? Quantos vasos? Diz que ela sai então e conta, relata tudo ao profeta Eliseu, o que ela fez. E então ele fala para ela, 2 Reis 4, versículo 7, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E ele não só, ela foi abençoada não só de pagar as dívidas e reter seus filhos para si, mas também de ter o suficiente para continuar vivendo. E ela seguiu a orientação do profeta. A mesma coisa com os 3 reis de Judá, de Israel e de Edom. Eles mandaram cavar muitas covas e encheram-se de água. Irmãs e irmãos, quantas covas você cavaria? Quantos vasos você levaria para sua casa? Você ouviria e teria fé nas palavras do profeta?
Quando eu fico lembrando assim de essa multiplicação, abrir muitas covas e se encher de águas, eu e minha esposa, ao estudarmos juntos esse capítulo, nós nos lembramos do Salvador Jesus Cristo, que pegou e mandou encher as talhas, e das talhas se tornaram, a água das talhas novas se tornaram em vinho, lembra? No milagre das bodas. E também quando ela começou a derramar o azeite em todas os vasos, nós nos lembramos e comentamos inclusive sobre a multiplicação de pães que o Senhor fez. E eu fiquei de certa forma ponderando que aqueles milagres, e eram milagres, não eram realizados pelo poder de Eliseu, porque Eliseu era um homem como todos os outros, mas era um poder que vinha dos céus, um poder, na verdade, que vinha do Salvador Jesus Cristo, para poder realizar aqueles milagres. E estes milagres, eles acontecem hoje em dia. E eu fico imaginando esse milagre daquela mulher exercer tanta fé na palavra do profeta e fazer o que ele ordenou. Esse milagre que fez com que 3 reis ouvissem e cumprissem tudo que o profeta ensinou. Não é um grande milagre, tão grande quanto a água que encheu todas as covas, ou como o azeite que da botija encheu todos aqueles vasos. Grandes milagres, irmãos. E o terceiro milagre que eu queria comentar aqui é um muito conhecido, que é de Naamã. Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria. E ele era as escrituras descrevem ele como um homem forte e valoroso. Porém, ele tinha uma doença terrível que é a lepra. Hoje em dia existem remédios que podem curar a lepra, contê-la e tudo mais. Mas naquela época não tinha. E a pessoa que era acometida de lepra tinha uma vida muito difícil. E esta era a vida daquele homem valoroso, como descrito aqui pelas escrituras, um homem forte e valoroso. E nas guerras que a Síria teve com Israel e Judá, certa vez ele levou cativo da terra de Israel uma menina. E essa menina foi servir aonde? Para a esposa de Naamã. E a menina olhou a situação de Naamã, olhou a situação, a tristeza da esposa de Naamã, e ela então falou assim no capítulo 5, 2 Reis 5, versículo 3. Quem dera que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E a mulher, a esposa de Naamã, ficou cheia de esperança e comentou com seu marido rapidamente. E ele foi ter com o rei, e o rei então disse: olha, vai para lá, se prepara, vai para lá, e eu já vou escrevendo uma epístola, né? Uma carta ao rei de Israel. E no versículo 6 diz assim: logo quando chegar a ti esta carta, saibas que logo quando chegar a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures de sua lepra. O rei de Israel então ficou atônito com aquilo e disse: olha, ele quer um motivo para ter guerra entre nós. Como que eu vou restaurar a lepra de alguém? E diz que ele, numa atitude, rasgou suas vestes, que era uma atitude na época de muito pesar. E Eliseu, a gente falou de tantos profetas, né? Eliseu, ele ouviu isso, e então Eliseu falou: olha, por que rasgaste as tuas vestes? Manda ele vir aqui ter comigo, e ele saberá que existe um profeta em Israel. E aí nós temos Naamã vindo na jornada até Israel, e foi indicado que fosse até onde estava a casa que no momento servia a Eliseu, a casa de Eliseu. E no caminho ele foi imaginando como seria a cura, o que o profeta ia fazer, e para sua surpresa e total desapontamento,
o profeta nem saiu da casa. Ele simplesmente orientou o seu servo, um jovem, que fosse lá fora e falasse para Naamã: olha, assim diz o Senhor, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e serás restaurado da tua lepra. E Naamã, desculpe, ele ficou tão assim decepcionado com aquilo, porque ele já imaginou como que o profeta tinha que fazer. Ele concebeu, não, vai ter que ser assim, 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 e ele ficou muito indignado. E diz assim aqui na escritura, né, em 2 Reis, capítulo 5, ele fala: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? E ele estava muito angustiado mesmo. E aquela esperança que veio se desenvolvendo no caminho sumiu. E tornou-se em decepção. Porque ele imaginou como devia de ser o profeta. E como o profeta não agiu de acordo com o que ele pensava, a esperança dele também sumiu. Mas então um dos servos de Naamã se aproximou dele e falou assim: oh, meu pai, se o profeta te pedisse alguma coisa muito grande, tu não farias? Quanto mais ir lá e se lavar nas águas do Jordão. E então aquilo trouxe um momento de lucidez à mente de Naamã. Ele se encheu de fé e foi lá e mergulhou 7 vezes no Jordão e ficou totalmente restaurado da sua lepra. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para nós. Se fosse você, se fôssemos nós, quantas vezes nós mergulharíamos, submergirias na água? Será que nós iríamos? Será que nós mergulharíamos 1, 2, 3, 6 vezes? Será que nós seguiríamos o que o profeta de Deus orientou? E Naamã retorna cheio de alegria, cheio de gratidão. A gratidão transbordava em seu coração e ele vai até o profeta Eliseu, e Eliseu agora o recebe e ele diz: olha, eu queria dar um presente para Eliseu. E Eliseu disse: de maneira nenhuma, né? E ele então ele pede, aí acontece um outro milagre. Nós olhamos só para o milagre da cura da lepra, mas acontece um outro milagre maior do que a cura da lepra. Observe só, no versículo 2 Reis, capítulo 5, versículo 17 e 18. Disse Naamã, e disse a Naamã: já que não, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra para 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E olha que coisa, que milagre aconteceu. Naamã, que era de uma outra cultura, de uma outra nação, serviam a outros deuses, quando ele passa pela experiência daquele milagre extraordinário da cura da lepra, também aconteceu uma cura espiritual, desculpe. Primeiro foi a cura física da lepra e depois também uma cura espiritual. O coração dele mudou e ele já se considerava um servo de Eliseu. E ele disse que ele nunca mais ofereceria sacrifícios, a não ser ao Deus de Israel. Então houve um milagre de conversão ali, muito forte. Percebe esse milagre? Às vezes nós nem mencionamos esse milagre, ou nem nos chama a atenção quando estudamos as Escrituras, quando na verdade este foi o grande milagre. Certamente a cura da lepra foi importante, mas o milagre maior foi a mudança de coração. Então, irmãs e irmãos, imagine que nós estivéssemos lá naquela época do Velho Testamento, do profeta Eliseu. Quantas covas nós cavaríamos para que se enchessem de água? Quantos vasos nós colocaríamos dentro da casa para que
se enchesse de óleo daquela botija. Se nós estivéssemos no lugar de Naamã, quantas vezes nós mergulharíamos na água? Irmãs e irmãos, nós iríamos lá mergulhar? Perguntas simples para que possamos ponderar e pensar. Mas eu queria chamar a atenção para você, chamar a atenção de você, né, de um outro detalhe. Muitas vezes você, estamos cercados de milagres, mas nós não conseguimos enxergar. Eu tenho tido a oportunidade de servir nesse momento da minha vida como bispo de uma ala, né? Da ala de Itatiba, da Estaca Itatiba. Eu estou muito feliz com este chamado que o Senhor tão bondosamente me separou para que pudesse cumprir. E eu tenho visto milagre na vida de algumas pessoas, milagres extraordinários, como foi o milagre de Naamã, de corações estarem mudando. E isso é maravilhoso, irmãs e irmãos. Mas às vezes nós estamos ali junto e nós não enxergamos os milagres. Às vezes estamos descuidados, às vezes nós não estamos focados no Salvador, às vezes nós estamos preocupados talvez com bens materiais, estamos preocupados talvez com doenças, estamos preocupados com trabalho, com estudo e com metas a atingir e tudo mais. Às vezes nos enchemos de muitas preocupações e perdemos o foco. E o foco é o Salvador Jesus Cristo, que é a fonte da vida de tudo. E nós não temos esse foco às vezes. Quer ver um exemplo de como isso é terrível? Ali estava o moço que servia a Eliseu, que se chamava Geazi. Geazi presenciou tudo. Ele estava servindo ao profeta Eliseu. Ele viu Naamã chegar, ele viu as covas serem abertas, ele presenciou tudo. Com certeza soube da viúva e do milagre que aconteceu, porque ele servia a Eliseu e onde Eliseu ia, ele estava ali ajudando. E Geazi não estava com seu coração voltado para o Senhor. E então ele fala assim no versículo 20: Eis que meu Senhor impediu este sírio Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Olha o foco. Quando o milagre extraordinário, maravilhoso, poder dos céus desceu até a terra, um homem foi fisicamente curado da lepra, mas um milagre ainda maior aconteceu, do coração dele mudar, e Geazi não viu. Geazi não viu. E ele então toma algumas coisas, inventa uma mentira, pega um pouco de coisas, de vestidos e um pouco de dinheiro e esconde. E então nós sabemos o fim da história. Naamã pergunta, Eliseu, quando ele retorna, pergunta: onde estás, Geazi, né? E a lepra que estava em Naamã passa para Geazi. Ele estava ali, do lado, e não presenciou nenhum milagre. Aqueles milagres não tiveram forças para mudar o coração dele. E eu fico pensando assim, irmãs, irmãos, eu e você, porque essa história que está aqui já passou, mas eu e você estamos agora escrevendo a história de nossa vida, tomando as nossas decisões. Quantas vezes nós iríamos mergulhar? Quantas vasilhas, quantos vasos nós levaríamos para a nossa casa para encher de azeite? Quantas covas cavaríamos para se encher de água? Algo para pensar. Mas Geazi tinha um coração que não estava focado no Salvador Jesus Cristo. O Salvador não era o centro da vida de Geazi. Como nós podemos superar isso, vencer essas adversidades, irmãs e irmãos?
Eu lembrei de uma escritura que eu gosto muito, que está em Mateus capítulo 11, versículos de 28 até o 30. É bem conhecida e você vai lembrar. Diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Maravilhoso, não é? Então, qual é o antídoto para mudarmos o nosso coração? Aprender do Salvador Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. Como que nós podemos aprender sobre ele, irmãs e irmãos? Como podemos aprender sobre o nosso Salvador? Bem, podemos dar ouvidos às palavras do profeta vivo. Hoje, o presidente Nelson não está nos ordenando que pegamos uma pá e vamos até o quintal da casa ou até um campo e vamos cavar covas. Ele não está pedindo isso. Ele não está pedindo para nós enchermos nossa casa de vasos para que da botija enche todos aqueles vasos. Ele nem está pedindo que entremos num rio e venhamos a mergulhar muitas vezes. Isso foi pedido a outras pessoas que estavam aqui na Bíblia. Mas o que o profeta de Deus tem pedido hoje? Isso é algo que eu e você precisamos dar ouvidos, porque se nós queremos ir até o Salvador, nós temos que dar ouvidos às palavras do profeta vivo. O presidente Nelson tem nos convidado a ir ao templo. E ele, na conferência de outubro do ano passado, ele comentou se nós, eu e você, né, ele fala assim, deixa eu até ler a frase certa aqui. Ele fala assim, ó: se você ainda não ama ir ao templo, frequente-no mais. E ele fala um discurso maravilhoso sobre o templo, não é assim? Irmãs, lembra quantas valas nós vamos cavar, quantas covas, quantas botijas, quantos vasos vamos pegar? O profeta está dizendo, vá mais ao templo. Quantas vezes nós temos ido ao templo? Essa é a nossa pergunta. Essa é a pergunta real. Ele tem ensinou na última conferência agora de abril, que nós devemos passar por uma experiência de adoração diária. E nós estamos procurando passar por uma experiência de adoração diária. Nós aprendemos com o presidente Nelson muitas coisas. Ele tem falado também que nós devemos tirar de nós os conflitos pessoais que nos abatem, que afastam o espírito. Ele tem pedido que nós possamos nos arrepender diariamente. Não é maravilhoso isso? Mudar o coração diariamente. Mudar para quê, irmãos? Para se tornar mais semelhante ao Salvador Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, esta é a mensagem que eu tenho para cada um de nós hoje. Espero que esta mensagem possa ser um momento especial para você, que você possa ter sentido o Espírito. E faço o convite que possamos pegar a última conferência e ler o discurso do profeta e ver o que ele tem pedido para cada um de nós. Lembra quantas covas você cavaria, quantos vasos pegaria emprestado, quantas vezes mergulharia no Jordão? Agora é a nossa vez. Tchau, irmãs e irmãos. Foi uma alegria. Tchau. Cuide-se bem.